Olá, eu sou o professor Numeraldo e estamos iniciando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 510. E nessa aula nós vamos falar sobre o cálculo da raiz quadrada por fatoração. Então, uma das maneiras de calcular a raiz quadrada exata de um número é usar a fatoração. Ou seja, nós vamos fazer a decomposição deste número em fatores primos. Agora, é importante nós lembrarmos que quando nós temos a raiz quadrada do produto de dois números, veja bem, peguei aqui dois números, obviamente, que têm raiz quadrada exata. Então, nós temos aqui a raiz quadrada do produto, da multiplicação de dois números, 4 vezes 9. É a mesma coisa do que o produto, a multiplicação da raiz quadrada destes números. Então, dizer que eu quero a raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de 9. Quando você aplica essa propriedade, raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Até porque 4 vezes 9, todos nós sabemos que é 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Lembrando que, quando se fala de raiz quadrada, o índice nós podemos omiti-lo, mas nós sabemos que aqui o índice é 2. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Agora, é claro que nem todo número tem raiz quadrada exata. Quando você faz a decomposição em fatores primos deste número, que você quer encontrar a raiz quadrada, que nós o chamamos de radicando, na sua representação fatorada, cujas bases só podem ser números primos, se o expoente de todos esses fatores primos for par, terá raiz quadrada exata. Se um deles for um expoente ímpar, aí nós não teremos uma raiz quadrada exata, ou seja, nós não teremos um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é todo número que tem raiz quadrada exata. Então, é isso que nós vamos fazer nesta aula. Então, vamos calcular a raiz quadrada de 720. Claro que você pode fazer por aproximação. 40 vezes 40 é 800. Então, a raiz quadrada de 720 é um número menor do que 40. Mas vamos utilizar a decomposição. Então, nós vamos pegar o 720 e vamos fazer a sua decomposição em fatores primos. Vamos dividir por 2, nós teremos aqui 360. Dividir por 2 novamente, teremos 180. Vamos dividir por 2 novamente, teremos 90. Dividido por 2, teremos 45. Podemos tanto dividir por 5 quanto 3, porque a fatoração ela é única, não importa a ordem dos números primos que você utiliza. Vamos dividir por 3, teremos 15. Novamente por 3, teremos 5. E, por fim, vamos dividir por 5, encontramos 1. Então, a forma fatorada de 720. Então, nós temos aqui o 720 é igual a 2 elevado à quarta potência, porque a potenciação simplifica a multiplicação de fatores iguais, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira potência. Apesar que quando o expoente é 1, não precisa representá-lo. Mas nós podemos abrir, lembre-se que a raiz quadrada do produto de dois ou mais números é igual ao produto da raiz desses números. Então, nós vamos abrir aqui o 2 à quarta, porque quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos expoentes. Então, 2 elevado à quarta é igual a 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 3 ao quadrado, multiplicado por 5. Agora, como nós temos a raiz do produto aí de vários números, nós vamos representar o produto da raiz desses números. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 3 elevado ao quadrado, multiplicado por 5. Bom, nós já sabemos que não terá uma raiz quadrada exata, porque o expoente de um dos fatores primos é ímpar, que é o caso do fator 5. Quando o expoente do radicando é igual ao índice, que aqui é 2, nós podemos cancelar o radical com o expoente. Então, eu tenho 2 vezes 2
vezes 3, até se você quiser desenvolver a potenciação, você pode. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. E aqui eu não consigo fazer absolutamente nada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos a raiz quadrada de 720, que não se trata de um quadrado perfeito, vai ser 12 raiz de 5, certo? 2 raiz de 5. Vamos fazer aqui mais uma atividade. Vamos encontrar qual é a raiz quadrada, ou se terá uma raiz quadrada exata ou não, de 1521. Bom, ele é ímpar, então não posso dividir por 2. Aplicando o critério de divisibilidade por 3, vamos somar os algarismos. 1 mais 5, 6, 6 e 2, 8, 8 e 1, 9. Então dá para dividi-lo por 3. Então vamos efetuar aqui o cálculo. 1521 dividido por 3, 5 vezes 3, 15 para 15, nada, abaixo 2. 0 vezes 3, 0 para 2, 2, abaixo 1. 7 vezes 3, 21 para 21, nada. Então tenho aqui 507. 507, 7, 5, 12. Então, dá para dividir por 3. Então, vamos aproveitar aqui e vamos dividi-lo por 3. 1 vezes 3, 3, para 5, 2, baixo 0. 6 vezes 3, 18, para 22, baixo 7. 9 vezes 3, 27, para 27, nada. Então, temos agora como resposta 169. Soma dos algarismos dá 16, não dá para dividir por 3. Não termina em 5, não dá para dividi-lo por 5. Próximo número primo é o 7. Não vai dar. Até porque 169 você já sabe de algumas potenciações que você aprendeu lá no 6º ano. 13 vezes 13 dá 169. Então, aqui eu vou dividir por 13, resta 13, dá 13, né? Vou dividir por 13 novamente 1. Então, 1521, de forma fatorada completa, né? A gente fala forma fatorada completa quando todos os fatores são primos. 3 ao quadrado multiplicado por 13 ao quadrado. Eu tenho aqui a raiz do produto de dois números, que é a mesma coisa que o produto das raízes desses números. Pronto. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9 é 3. 13 ao quadrado é 169. Eu cancelo o índice com o expoente. 13. 3 vezes 13, 39. Então, a raiz quadrada de 1521 é 39. Se você quiser fazer a prova, o que é a raiz quadrada de um número? É ele vezes ele mesmo. Então, 39 vezes 39, se não der 1521, nós cometemos algum equívoco. 9 vezes 9, 81, vão 8. 9 vezes 3, 27. Com 8, 35. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. 1, 12. Vai 1, 4, 5, 1521. Então, nós estamos trabalhando aqui nessa aula de número 510, com o cálculo da raiz quadrada através da fatoração completa. Vamos encontrar agora a raiz quadrada de 1848. Será que ele se trata de um quadrado perfeito? Ou seja, será que ele tem raiz quadrada exata? Se na fatoração todos os expoentes forem pares, ele será um quadrado perfeito. Então, ele é par, vamos dividi-lo por 2. 1840 dividido por 2 vai dar 924. Dividido por 2, 924 dividido por 2, 4 vezes 2, 8, pelo método curto, para 9, 1. 6 vezes 2, 12, para 12, nada. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. 462. Vamos dividi-lo novamente por 2. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. 3 vezes 2, 6, para 6, nada. 1 vezes 2, 2, para 2, nada. 231. Agora, perceba que ele não dá para dividir 231 por 2. Então, 2 e 3, 5 e 1, 6. Então, dá para dividir por 3. Vamos dividi-lo por 3.
7 vezes 3, 21. Para 23, 2. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. 77. 77 dá para dividir por 7, que vai dar 11. E 11 é um número primo, vai dar 1. Qual é a forma fatorada completa de 1848? 2 elevado à terceira potência, multiplicado por 3, multiplicado por 7, multiplicado por 11. 2 elevado à terceira eu posso representar como 2 ao quadrado, multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 7, multiplicado por 11. Já sabemos que não se trata de um número quadrado perfeito. 2 ao quadrado, se eu for representar através do produto das raízes desses números, ficaria a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, o que é 2? Só esse 2 sai. Os demais eu não consigo tirar do radicando. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 11 vai dar 464. Então, a raiz quadrada de 1.848 é 2 raiz quadrada de 464. Né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 11 vai dar 464. Correto? Continuando aqui a nossa aula de número 510, nós podemos usar a mesma ideia. Qual ideia? A raiz quadrada do produto de 2 ou mais números é igual ao produto das raízes desses números. Posso me relacionar isso ao quociente, que é a divisão. Então, se você tem a raiz quadrada do quociente de 2 números, é a mesma coisa que dizer que você tem o quociente, a divisão das raízes desses números. Então, um exemplo mais prático, utilizando números quadrados perfeitos. Eu tenho 25/49 avos. Eu tenho aqui a raiz quadrada do quociente, da divisão de 2 números. Posso representar como o quociente da raiz desses números. Raiz de 25 é 5, raiz quadrada. E raiz quadrada de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 25/49 avos é igual a 5 sétimos. Agora, se nós tivermos a raiz quadrada de 4/841 avos, é a mesma coisa que o quociente da raiz desses números. Raiz de 4, raiz de 841 aqui, viu? 841. Raiz quadrada de 4 já sabemos que é 2. Agora precisamos encontrar qual a raiz quadrada de 841. Então vamos utilizar o quê? A fatoração, que essa é a ideia da aula. Então eu pego 841, não dá para dividir por 2. Então vamos começar lá. 8 e 4, 12 e 1, 13. Também não dá para dividir por 3. Não termina em 5, não dá para dividir por 5. Vamos verificar se dá para dividir por 7. 1 vezes 7, 7. Para 8, 1. Vou baixar o 4. 4, 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Então, não dá para dividir por 7. Vamos tentar qual? Vamos tentar o 11. Nós vamos tentar o 11 agora. Então, vamos tentar o 11. 841 dividido por 11. 7 vezes 11, 77. Para 84, 7. Baixo 1, 6 vezes 11, 11. 6 vezes 11, 66, perdão. Para 71, 5. Também não deu por 11. Vamos tentar o próximo número primo, que é o 13. Então, agora nós vamos dividir por 13 o 841. 841 dividido por 13. 841 dividido por 13. 5, 7, não dá. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 78 para 84, 6. Vamos baixar o 1.
Agora vamos tentar o 5 vezes 3, 15, não dá. Então vamos tentar o 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Resta 9. Também não deu por 13. Vamos tentar agora o 17. Vamos tentar o 17, que é o próximo número primo. Vamos tentar aqui o 4. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 68 para 14, 16. Vamos baixar o 1. 9 vezes 7, 63. Vão 6, 9 vezes 1, 9, e 6, 15. 163, resta 8. Também não dá por 17. Vamos tentar agora o próximo número primo, que é o 841. Vamos tentar por 19. 4 vezes 9, 36. Vão 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. 76 para 84, resta 8. Vou baixar o 1. Novamente, 4 vezes 19, acabei de fazer, dá 76, resta 5. Também não deu. Próximo número primo, vou tentando. 841 dividido por 23. Aqui nós vamos utilizar o 2,46, 4 passa 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. 69 para 84, resta 15. Vou baixar o 1. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12, e 1, 13. 138 para 151 também não deu, 13. Vamos tentar o próximo. Depois do 23, o próximo número primo é o 29. 2 vezes 30 dá 60, então tem que ser o 2. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Restam 58, 8 para 14, 6, 26. Baixo 1. Agora, 9 vezes 9, 81. Vão 8. 9 vezes 2, 18. Com 8, 26. Então, 841 dividido por 29, que é um número primo, vai dar 29. E 29 dividido por 29, 1. Então, eu poderia representar 841 de que forma? 29 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 4,841 avos é 2,29 avos. Porque quando eu multiplico frações, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 2, 4, 29 vezes 29, 841. Então, nós trabalhamos aqui com número inteiro, trabalhamos com número fracionário, e para finalizar essa nossa aula de número 510, onde nós estamos calculando a raiz quadrada utilizando a fatoração completa, vamos encontrar a raiz de um número decimal, o chamado número com vírgula. Então, eu tenho a raiz quadrada de 5 inteiros e 29 centésimos. Vou transformar esse número decimal em uma fração decimal. Fração decimal é toda fração cujo denominador é uma potência de 10. Então, eu tenho 529 centésimos. A raiz quadrada do quociente de dois números é a mesma coisa que o quociente da raiz quadrada destes números. Então, eu tenho a raiz quadrada de 529 sobre a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 nós já sabemos que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Caso você tenha esquecido, basta você fatorar o 100. Vamos encontrar a raiz quadrada de 529. Não é par, não dá para dividir por 2. 9, 2, 11, 5, 16, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5. Vamos tentar a divisão por 7. 529 dividido por 7. 7 vezes 7, 49. Para 52, 3. 5 vezes 7, 35, para 39, 4. Não deu. Vou tentar agora o 11, que é o próximo número primo. 5 vezes 5 dá 55, então tem que ser o 4. 4 vezes 11, 44. 44 para 52, 8. Baixo 9.
8 vezes 11, 88, para 89, 1. Também não deu. Vamos para o próximo número primo, que é o 13. 4 vai dar 52, né? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Vai 1, 4 vezes 1, 4, 5. Vou baixar o 9. 0 vezes 13, 0 para 9, 9. Também não deu. Vamos tentar agora pelo 17, que é o próximo número primo depois do 13. 529 dividido por 17. 3 vezes 7, 21. Vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Resta 1. Baixo o 9. 1 vezes 17, 17 para 19, 2. Também não deu. Próximo número primo que nós temos depois do 17 é o 19. Se for 3, daria 57. Então tem que ser o 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 8 para 12, 4. 3 para 4, 1. Vou baixar o 9. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, 72. Não dá, então eu tenho que pôr o 7. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 1, 7. 6, 13. E aqui eu vou ter como resto 16, né? É isso. Vou tentar agora o próximo número primo, que será o número 23. 529 dividido por 23. O 3 passa, então tem que ser o 2. 2 vezes 23, 46. 46 para 52, restam 6. Vou baixar o 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Então, a divisão deu exata agora. Volto lá na minha decomposição. Vou dividi-lo por 23, cujo resultado é 23. Vamos dividi-lo novamente por 23, 1. Então, 529, na forma fatorada, nós poderíamos representar, você pode fazer direto, 23 ao quadrado. Cancelando o expoente com o índice do radical, eu tenho que a raiz quadrada de 5 inteiros e 29 centésimos, ou 529 centésimos, são 23 décimos, ou 2 inteiros e 3 décimos. Essa é a raiz quadrada de 5 inteiros e 29 centésimos. Então, desta maneira, nós concluímos aqui a nossa aula de número 510, calculando as raízes através da fatoração completa dos números. Então, esse número pode ser decimal, você transforma ele em uma fração, lembrando que um número será chamado de quadrado perfeito quando ele tiver uma raiz quadrada exata. Ou, ao efetuar a sua decomposição, você analisa os expoentes. Se todos os expoentes dos fatores primos encontrados for par, será um quadrado perfeito. Se um deles tiver o expoente ímpar, você não terá aí uma raiz quadrada exata. Lembre-se sempre, não estude muito poucos dias, estude pouco, todos os dias, mas estude, porque educação faz a diferença. E por que faz a diferença? Porque o futuro espera por você, e eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.